Bem-vindos ao Cabine Literária, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar pra vocês de um livro que é quase espírita, mas com uma pegada mais modernista, e que se chama Invisível ao Toque, da autora Nath Bespaloff, logo depois da vinheta. Para começar, Nath Bespaloff é a menina linda e fofa que faz as tirinhas do Cabine Literária. Se você acompanha nosso site, se você acompanha a página no Facebook, você já viu as nossas tirinhas e vocês sabem que elas são demais. Tipo, eu adoro as tirinhas que a Nath faz e ela que faz. E ela escreveu esse livro aqui, Invisível ao Toque. E eu tenho a impressão de que esse livro aqui é totalmente autopublicado, porque não tem informações de editora, só informações da Nath mesmo, quem ajudou ela na revisão e tudo mais. E assim, ficou uma edição linda, 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 linda. Essa capa é muito bonita. A diagramação aqui dentro é fantástica. E você tem alguns detalhes muito, muito legais, ó. Começo de capítulo com foto. Eu não sei, tá super bem feita essa edição. Assim, de autopublicação, meus parabéns, Nath, porque ficou uma graça. Eu tenho a impressão, inclusive, de que a menina na foto da capa é a Nath, porque eu já conheci ela pessoalmente, mas eu não tenho certeza. Então, Nath, depois você me responde. É você mesmo na capa? Beleza? Mas o livro em si, o livro conta a história de Svek. Svek, que é Svetlana. Svetlana. É um nome estranho, é uma coisa meio russa. E fica aí minha primeira crítica do livro. Ele se passa em Campo do Jordão, que é uma cidade interiorana de São Paulo, que fica mais ou menos 2 horas daqui de São Paulo, é uma cidade na montanha, é a cidade mais alta do Brasil. Sempre tá frio lá de noite, não importa o tempo, entendeu? Não importa a estação. Mesmo no verão, de dia, ela é uma cidade quente, de noite é uma cidade fria. É uma delícia. Eu vou pra lá desde que eu tenho 0 anos. Então, Nath, eu também sei as coisas que você colocou aqui, que existem ou não na cidade. Mas como nunca é dito em que ano se passa, pode ser que no futuro, já tem as coisas que ela tenha colocado aqui. Mas, como eu tava falando, Svetlana. E esse é um nome, gente, que eu demorei pra aceitar. Na verdade, eu demorei pra aceitar vários nomes que estão aqui, porque tem Svetlana, Zachary, Sammy, e são nomes americanos, são nomes estrangeiros, numa cidade interiorana de São Paulo, sabe, que eu conheço. Então, sei lá, eu achei estranho. Meu Deus, por que eles têm esses nomes tão estranhos? Quem são esses pais babacas, entendeu, que colocaram esses nomes? Mas tudo bem, a gente releva. Porque, né, Svetlana. A Svek, ela é uma artista, e ela tem 20 anos, e teve um trauma. Teve um trauma de relacionamento na vida dela, então ela fechou o coraçãozinho dela. Ela não quer mais saber de relacionamentos. Até que ela conhece o Zachary, o Zach. E o Zach é um menino enigmático, é um menino estranho, que tem um segredo também. E até aí você pensa, tipo, essa história parece clichê. Eu já ouvi isso antes, eu já vi livros que tem essa premissa, então por que Invisível ao Toque é diferente? E eu acho que a principal diferença que tem disso aqui para os livros clichês e que a gente vê a mesma coisa é a construção dos personagens em si. Ao invés da gente partir daquele pressuposto de que existe a mocinha, e a mocinha sempre tem a mesma personalidade, ela tem uma tendência a gostar dos meninos, tem aquela vulnerabilidade, aquela feminilidade, né, que a gente sempre vê nessas protagonistas de livros do tipo, a Svek não. Ela tem uma personalidade muito forte, ela tem alguns ideais muito claros na mente dela, ela tem diversos problemas, e a maneira que ela soluciona esses problemas, ou lida com esses problemas, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nessas personagens. E o próprio Zack, que é o interesse romântico, que é o mocinho, a gente fica muito em dúvida durante a leitura se ele é mocinho mesmo ou não. Se ele é uma pessoa que você pode confiar, se ele é alguém que tá querendo o melhor pra ela, se ele tem uma própria visão de amor, de relacionamento, que é condizente com o que a gente tá acostumado a ver. E é a mesma coisa pra Svek, a gente duvida um pouco da capacidade dela de solucionar as coisas, se ela tá fazendo o caminho certo ou não. Eles têm personalidades muito dúbias. E eu acho que esse aprofundamento foi uma coisa muito legal do livro em si. Apesar disso, eu tive muitos problemas até a metade do livro, mais ou menos. Eu tive, assim, eu achei a leitura lenta, estranha, porque enquanto o desenvolvimento depois da fase inicial fica muito bom,
a maneira como ela apresenta os personagens, a maneira como os personagens se apresentam entre si, eu não consegui me envolver, eu não consegui acreditar, eu acho que ficou uma coisa muito mecânica. Lembra que eu já falei pra vocês no vídeo que às vezes os autores fazem com que os personagens falem de algumas maneiras que não são reais, que é extremamente estranho? Isso acontece muito, principalmente quando um personagem se apresenta pra outro. Rola uma questão de confiar direto na pessoa que você nunca viu antes. É uma coisa que deveria acontecer com mais tempo. E aqui acontece quase diretamente, entendeu? Então quando acontecia isso, eu ficava, não, para! Moça, por que você tá falando com esse menino e por que você tá falando essas coisas pra ele? Isso é algo que você não fala nem pra sua melhor amiga. Então por que você tá falando pra ele? E, entendeu? Eu tive esse problema. Só que passado isso, o relacionamento em si, entre os personagens, começa a ficar mais legal. Começa a ficar uma leitura mais fluida, mais fácil. Então eu acho que, eu não sei nem dizer se esse é o primeiro livro da Nath ou não, mas talvez seja questão de escrever esse primeiro livro e ter tido problemas no começo, de achar o seu ritmo, e conforme foi escrevendo, esse ritmo foi encontrado e a coisa melhorou. Só que daí não voltou pra consertar essa parte dos problemas do começo, entendeu? Mas assim, a resolução dele é muito interessante, e como eu falei pra vocês, ele tem uma pegada um pouco espírita, ele tem uma coisa que você pode até falar, putz, será que não é uma coisa meio Zíbia Gasparito? Mas não, porque é um livro que ao mesmo tempo pega coisas pós-modernas. O Danilo adora falar de pós-modernismo, mas é uma mistura de espiritismo com pós-modernismo. Então você tem muita referência e autorreferência a coisas que a gente vê na vida, em questão de artes, música, filmes. E é interessante ver a inserção disso numa história que tinha tudo para ser clichê, mas não é. Que é uma história que até aquece um pouco o seu coração. Você até consegue tirar algumas coisas do livro. O livro é escrito em primeira pessoa, você tem capítulos da Svek, às vezes você tem capítulos de outros personagens, como o Zack, que eu já falei sobre ele, e às vezes até uns outros personagens que aparecem na história, têm relevância, mas não aparecem o tempo inteiro. Uma coisa que eu acho que aconteceu aqui também é que a Nath tinha na cabeça dela muitas frases de efeito, que são frases muito legais, que é aquela coisa que você pega e você marca a frase pra poder usar, sei lá, no status do Facebook ou dia. Só que rolou uma coisa tipo, teve muitas frases de efeito utilizadas em muitos momentos que às vezes eram até inoportunos. Então, é legal, mas não é legal quando feito sem talvez um planejamento, ou então quando tá muito uma atrás da outra. Mas ao mesmo tempo, tipo, dá pra relevar. Como eu falei, é uma leitura que me agradou. Eu tive problemas no começo, mas depois ele deslanchou, ficou mais legal. Então Invisível ao Toque vai levar 3 troninhos. Por quê? Utilizando uma frase que eu vi na internet esses dias, é como se fosse uma pintura, uma obra de arte, entendeu? Você olha na parede assim, é uma coisa que no começo você até pensa, eu não sei se é bem meu tipo de arte, mas eu conheço gente que pagaria muito dinheiro por isso. Nath, esse vídeo é pra você, eu espero que você tenha gostado, e eu espero que você, se você não tiver gostado, você não faça uma tirinha comigo morrendo, por favor. Se você gostou, então clique em gostei. Se você é novo no canal, se inscreve. Conheça o nosso site www.cabeloliterário.com.br. Links aqui embaixo, ou como os blogueiros americanos falam, links no doobly-doo. E é isso, até a próxima. Beijo! Mua!